Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Iago Dantas, eu sou professor de Física do curso Leffler, juntamente com o professor Humberto, e a gente trouxe para vocês a resolução da prova de 2019.2, ok? Da segunda fase, e trouxe para vocês aqui primeiramente a questão 11. Então estou aqui com a questão celular, vou dar uma lida, certo? Antes da gente começar a fazer a questão. É a questão que fala sobre buraco negro, né? Não foi só um algoritmo ou pessoa que criou a imagem do buraco negro, diz Kate Bowman, pesquisadora que participou da montagem da primeira foto já registrada de um buraco negro, mas que teve o foco do público no trabalho dela, respondido com onda de críticas machistas após ataques na web. Um buraco negro é um objeto astrofísico que possui muita massa concentrada em uma pequena região do espaço, gerando um campo gravitacional tão intenso que a partir de determinada distância, conhecida como raio de Schwarzschild, RS, nem mesmo a luz conseguiria escapar. Considerando-se que o buraco negro fotografado tenha 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol, que é aproximadamente 2 vezes 10 a 30 quilos, e admitindo-se a constante de gravitação universal igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico, quilo segundo quadrado a menos 1, e o módulo da velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, determine a mínima distância, RS, que a luz consegue passar por este buraco negro sem ser tragada no contexto da gravitação newtoniana. Beleza, então, resumo dos dados da questão, já botei aqui, né, já adiantei, que são o seguinte: a massa do nosso buraco negro é 6,5 bilhões, ou seja, 10 a nona, a massa do Sol. A massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 quilos. A constante de gravitação universal, que é G, né? 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico, quilo segundo quadrado a menos 1. E a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E ele pergunta o raio de Schwarzschild, certo? Primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui é como é que a gente acha a velocidade de escape. Porque a ideia dessa questão é o seguinte: você tem, né, tratando-se de gravitação, quando um corpo está perto de outro corpo que tem massa grande, né, a gente calcula a velocidade de escape, que significa o quê? A velocidade mínima necessária para que aquele corpo consiga escapar daquele planeta ou daquele buraco negro, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega a energia mecânica e iguala a zero, para a gente poder calcular a velocidade de escape. Como é que é a energia mecânica? mv² sobre 2 menos, porque a energia potencial gravitacional é menos G, mzinho, sobre R, isso aqui igual a zero. Sendo mzinho a massa do corpo em questão, né, que tem essa velocidade, mzão a massa do planeta ou do buraco negro, que é o caso dessa questão, G é a nossa constante, e R é o raio. Perceba que eu ainda não estou falando do raio de Schwarzschild, que é esse RS que a questão está falando. No contexto geral, a gente calcula essa velocidade de escape assim. E geralmente as questões estão interessadas nela. Então a gente costuma isolar nessa fórmula V, né, e substituir os dados que nós temos e calcular a velocidade de escape. Mas aqui, né, a gente não está interessado na velocidade, mas sim no raio. Então é mais interessante nós isolarmos o raio aqui nessa fórmula. Aqui a gente pode cortar esse mzinho, né? Só dividir toda a equação por m. E aí a gente pode isolar o raio da seguinte forma: v² sobre 2 igual a g mzão sobre r. Ou seja, o raio é 2 vezes g mzão sobre v². Aí isso daqui é um raio. Qual a interpretação dessa fórmula no contexto geral? É o raio que você tem do centro de massa, né, de um planeta, em que um corpo com velocidade v consegue escapar, né? E digamos que esse é o raio que separa o corpo conseguir escapar ou não, certo, desse planeta. O grande lance dessa questão é o seguinte:
Se o raio, né? Se o raio que a gente está buscando é o raio de Schwarzschild, em que nem a luz escapa, e a gente sabe que a coisa mais rápida que existe na natureza é a luz. Então, se nem a luz escapa, eu vou ter que assumir que a velocidade que eu vou usar na fórmula vai ser a velocidade da luz, que é c. Porque aqui eu vou estar dizendo que nesse raio, né, nem a luz, né, ele seria o raio mínimo, na verdade, para a luz conseguir passar sem ser absorvida, né, sem ficar aprisionada, né, naquela órbita, naquele buraco negro. Se for menor que isso, ela não consegue escapar. Esse é o raio que separa essas duas situações dela escapar ou não. Então, a gente tem que pensar que se o raio que a gente está buscando é o raio de Schwarzschild, que nem a luz escapa, a velocidade que a gente vai usar é a velocidade da luz. Então, daqui a gente consegue achar que o raio de Schwarzschild vai ser 2g emissão sobre c ao quadrado. E aqui agora a gente tem tudo. Basta substituir. Então, substituindo os dados que temos, temos RS. Agora vamos lá. 2, aí o G. Uma coisa importante, percebam que todas as unidades que nos foram dadas, né, todas essas unidades que nos foram dadas, estão no SI, no Sistema Internacional. A massa está em quilo, a dimensão do comprimento aqui está em metro e do tempo está em segundo. Então, não precisamos transformar nada. Só substituir e a gente vai achar esse valor em metros. Então, G, 6,7 vezes 10 a menos 11. Emissão, que é a massa do nosso buraco negro, a gente sabe que é 6,5 bilhões, 10 a nona, vezes a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30. 2G emissão sobre C ao quadrado. C é 3 vezes 10 a oitava ao quadrado. Já temos todos os dados, basta substituir. Fazendo essa conta, a gente acha que esse raio é aproximadamente 1,936 vezes 10 a 13 metros. E essa daqui é a sua resposta final. Beleza, galera? Então, isso aí. Então, pessoal, outra questão que trouxe aqui pra gente foi a questão 13, que é uma questão de energia. Deixa eu dar uma lida aqui no enunciado antes da gente fazer. O Brasil está entre os 5 países com maior potencial hidrelétrico do mundo e possui, em sua matriz energética, o sistema elétrico mais dependente de fontes hídricas, portanto mais vulnerável a déficits de energia devido às condições climáticas. Segundo os dados apresentados no Balanço Energético Nacional 2018, divulgado pela empresa de pesquisa energética EPE, a produção energética do Brasil foi de 624,3 TWh no ano de 2017. Os valores percentuais referentes à matriz energética estão representados na tabela. Desprezando as perdas de energia mecânica, adotando o módulo da aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico e considerando que uma única usina foi responsável por todo o percentual hidrelétrico brasileiro no ano de 2017, calcule o volume de água em metros cúbicos que deve ter caído a partir do repouso de 100 metros de altura. Então, essa questão ela é bem simples, ela tem algum texto, né? Uma quantidade de texto razoável, mas ela é bem simples, porque o que você tem que fazer é o seguinte: você tem a sua energia total, 624,3 terawatt-hora. A gente vai precisar transformar isso daqui para joule, mas daqui a pouco a gente faz isso. A energia vinda da fonte hídrica, né, da usina hidrelétrica, foi 65,2% de E, ou seja, 0,652 vezes E. A gravidade ele deu, a densidade da água ele deu e a altura da queda ele deu. O que você tem que fazer é a energia da minha usina hidrelétrica é igual a mgh.
sendo M a massa de água que caiu dessa queda de altura H, que no caso é 100 metros. Só que eu sei que densidade é massa sobre volume, ou seja, massa é densidade vezes volume. Então, quando você substitui aqui, você tem densidade vezes volume, GH, né? mGh. A gente pode substituir já até no lugar desse EH, já substituir em função de E, que é a energia total. Então, eu sei que 0,652 da energia total é minha energia da usina hidrelétrica, que é H. Isso é igual a dVGH. Eu quero o volume, então V vai ser igual a 0,652 E sobre dGH. Agora a gente tem uma equação com o que a gente quer isolado e o resto tudo a gente tem. O único problema agora são as unidades, que é uma coisa muito frequente na baiana, são essas questões com várias unidades fora do sistema internacional que você tem que transformar no sistema internacional para achar a sua resposta no sistema internacional, certo? Então, a gente tem esse terawatt-hora aqui, que eu vou querer em joule, porque ele está pedindo volume em metros cúbicos. Então, eu vou ter que botar tudo no SI para que meu volume saia em metros cúbicos. Eu tenho que descobrir quanto é 1 terawatt-hora. 1 terawatt-hora é igual a 1 tera é 10 a 12. Watt é joule por segundo. Hora é 3.600 segundos. Segundo em cima, segundo embaixo, corta. Eu vou ter, então, que 1 terawatt-hora igual a 3,6 vezes 10 a 15 joule. A outra coisa que a gente tem que transformar é essa densidade da água que está em grama por centímetro cúbico. A gente precisa botar em quilograma por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 grama é 10 a menos 3 kg. Então, 10 a menos 3 kg no numerador. 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metro cúbico. Então, isso aqui é 10 a menos 6 metro cúbico no numerador. Essa razão aqui vai me dar 10 ao cubo, porque vai subir como 10 a sexta, vezes 10 a menos 3, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Agora, tudo que a gente precisa para substituir nessa fórmula aqui, a gente já tem no SI. Então, nosso volume vai sair em metros cúbicos. Então, se eu pego aqui e substituindo, nós temos o quê? V igual a 0,652 de E. Só que E é 624,3 terawatt-hora. Então, 624,3. Aí, no lugar de terawatt-hora, eu vou colocar a nossa conversão ali para joule, que ficou 3,6 vezes 10 a 15. Então, 3,6 vezes 10 a 15 sobre minha densidade, que no SI é 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Minha gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E minha altura, que é 100 metros, ou 10 ao quadrado metros. Fazendo essa continha aqui, você vai achar que o seu volume é 1,465 vezes 10 a 12 metros cúbicos. E essa é a sua resposta final. Ok? Então, esse foi o volume de água que caiu de uma altura de 100 metros nesse ano. Ok? Não é uma questão difícil, certo?
Então é uma questão que você tem que garantir na sua prova essa questão, né? Porque bastava você fazer que a energia da fonte hídrica da usina hidrelétrica é MGH, e aí a questão acabou. Só transformar as unidades, não cometer esse erro, a Baiana sempre cobra isso, e a questão era só isso. Ok, galera? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas resoluções e até a próxima.